Graças e paz, queridos. Glória a Deus, ao Rei Jesus. Vamos adorá-lo. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te glorificamos, nós bendizemos o seu nome. Tu és a rosa de Saron, o lírio dos vales. Tu és chamado fiel em Apocalipse. Cordeiro que venceu, que foi morto, venceu. Aquele que está à direita de Deus, Pai, que intercede por nós. Aquele que nos deu o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Glorificado seja o teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Louvado seja o teu nome. Engrandecido para todos sempre seja o Senhor. Amém. Graça e paz, você que está na internet, Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Estamos vivendo uns dias difíceis, né? A sociedade toda amedrontada por causa de algo que não vemos e nem sabemos onde está. Mas eu quero te dizer que o Senhor te guarda. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Descanse. Se você estiver com vírus, seja curado em nome de Jesus, seja guardado. Esses dias o que mais precisamos é guardar a nossa fé. É o que mais precisamos, queridos. Somos muito afrontados e assediados com coisas do mundo para roubar a nossa fé. Tudo que o inimigo quer é roubar a sua fé. O que é roubar a sua fé? É roubar a palavra implantada dentro de você. Isso ele quer fazer. Quando ele faz isso, no medo, na dúvida, na insegurança, o Senhor, Ele não age muito conosco nos 5 sentidos. Porque se o Senhor agisse conosco de acordo com os 5 sentidos, nós não seríamos um povo equilibrado. Então o Senhor nos chama a andar no Espírito, andar, viver, andar no Espírito. Porque a obra em nós, ela é feita por Deus em Cristo Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, é o nosso ajudador. Se você precisa de conselho, Ele é conselheiro. Se você precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Então nós somos guardados. A nossa tendência, por causa das mídias, por causa do assédio com as coisas que se veem, é nos roubar daquilo que é fé. Daquilo que a palavra diz, daquilo que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós é a palavra. Apegue-se à palavra. Apegue-se à palavra. Não deixe de ler a palavra. Apegue-se àquilo que o Senhor tem para você. Que são verdades, que são promessas. Graças a Deus pela palavra viva, ela tem que ser vivificada em você. Por isso as práticas espirituais, a oração em outras línguas, ela desvenda, ela tira o véu da mentira e nos coloca na verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que o Senhor planejou para mim e para você antes da fundação do mundo. É o que Deus sonhou ao nosso respeito, porque nós não somos feitos em série, nós somos únicos. O Senhor é único para mim, como Ele é único para você. Então, cada um de nós tem uma relação pessoal com o Senhor. Então, quando o Senhor Jesus foi proclamado lá no Antigo Testamento, o Senhor veio caminhando conosco. Aliás, sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Mas da onde veio essas pedras? Da onde vieram? Do que elas são formadas? Como é que começou? Como elas surgiram? O Senhor não faz nada por acaso. Tudo que o Senhor faz,
é programado. Então, sua vida não tem por acaso, sua vida não tem acidente. Ah, mas o Senhor envia enfermidade. Não, a enfermidade, a luta, a tribulação vem para todos. Agora, veja bem, quando você é nascido na família, é nascido em Deus, as suas lutas e as suas tribulações vão cooperar para você. Tudo coopera, o Senhor não desperdiça. Lembra da multiplicação de pães e peixes? Ele mandava guardar os que sobravam. Então, Ele não desperdiça nada nas nossas vidas. Não tem acaso nas nossas vidas. Tudo coopera para nós. Graças a Deus. Aliás, eu estou lembrando agora de dizer que o pastor Heber está com a garganta, não está muito bem da garganta. E por isso ele não está aqui hoje. E nós estamos. Amanhã o pai dele estará conosco e domingo ele estará conosco. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel. Vamos conhecer a pedra, que é Jesus. E como é que eu me torno pedra em Cristo Jesus? Amém? Daniel capítulo 2, versículo 44. O Nabucodonosor, o rei, teve um sonho. E nesse sonho ele teve todo o programa do que ia acontecer até em Apocalipse. Foi uma estratégia do Senhor. E o sonho dele não foi pouco para a época, mas o sonho se estendeu e se estende ainda. Não finalizou ainda tudo o que vai acontecer, ainda tem parte aqui, que é o que eu vou ler agora. Na época desses reis, quando fala da estátua, que da mistura de barro e ferro não se misturam, seriam alianças que os reis iriam fazer uns com os outros, nações, mas não adianta. É aí onde o Senhor tem o segredo deles. Aliás, irmãos, o diabo, ele quando trabalha, ele alardeia todo o universo, ele faz bagunça, ele grita, ele faz alarde. Ouça, o Senhor não, o Senhor trabalha em silêncio. O Senhor trabalha na quietude. Quando você percebe, a coisa já está pronta. Aí Ele abre os nossos olhos e nós vamos ver que aquilo que nos acontece, nos aconteceu e vai nos acontecer se assim quisermos, é obra do Senhor. Na época dos reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino, Daniel 2:44, que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Olha só. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha sem auxílio de mãos humanas, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Só no reino de Deus que uma pedra esmigalha ferro, prata e ouro. Nada subsiste sem o poder de Deus. E essa pedra é Cristo Jesus, que foi solto sem auxílio humano. Ele veio aqui na terra. Veio para cumprir o propósito para o qual o Senhor o fez, para nos libertar um povo dele, um povo exclusivo dele. E agora vamos lá para o livro de Lucas. João Batista está conversando com o povo, e João Batista fala algo a respeito de pedras. João Batista é um profeta muito ousado no Senhor, muito forte naquilo que ele tinha convicção de quem ele era. Tudo que Deus quer fazer em nós é te tornar
autêntico naquilo que você foi feito para ser. E João Batista era um homem sem sombra de dúvida, um homem que sabia quem era, sabia o que deveria fazer e para onde ele ia. Ainda que ele ficou meio confuso, quando ele mandou perguntar para Jesus se ele era mesmo que havia de vir. Mas ele não titubeou na hora de morrer. Queridos, hoje estamos vivendo dias que você só será capaz de morrer por Cristo se você não tiver medo de ser aquilo, a pessoa que Ele determinou que você fosse. É aí onde nós escolhemos. Eu amo o livre-arbítrio, porque ele nos dá a opção de se tornar, de ser aquilo para o qual nós fomos criados ou não. Você pode escolher. Quando é que eu não escolho? Quando eu não me sujeito ao Espírito. A oração, a prática de oração em outras línguas, o jejum, ele quebra as ligaduras, ele mortifica a carne e tudo fica mais claro naquilo que você se tornou para ser. No nome de Jesus, não desista de ser aquilo que o Senhor te designou para ser. Não queira outros modelos, não queira outros moldes, não queira outras caricaturas. Queira ser a pessoa que o Senhor idealizou, porque você é único, eu sou única. Eu não posso querer imitar o outro. Não tem jeito, não cabe na forma. A forma que o Senhor criou foi única. Senão Ele teria nos criado em séries, robôs. Por isso que é do nosso coração, é do nosso íntimo que nós adoramos, bendizemos e glorificamos o Senhor. Mas vamos ver aqui em Lucas capítulo 2. João Batista estava desafiando os fariseus a darem fruto digno de arrependimento. O fruto genuíno é esse. É o fruto digno de arrependimento, onde você não é, você se anula para se tornar aquele que foi programado para ser, que é Cristo Jesus. Por isso o cântico, que a gente às vezes não entende, que ele cresça e eu diminua. João Batista disse isso, que só aparece em nós a obra que Cristo fez, que Ele faz. O que passar disso não vale, que é o que vai contar nos últimos dias e no final das nossas vidas. Então ele diz no capítulo 8 do verso 3, deem frutos que mostrem o arrependimento. Não comecem a dizer de si mesmos, Abraão é nosso pai. Eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Que pedras? Quando João Batista falou isso aqui, ele talvez tenha se reportado a um monte de pedras. E eles estavam querendo dizer que a lei, que os profetas, que Moisés, Abraão, que ele era um filho dele. Por quê? Porque Abraão é o nosso pai na fé. E que eles eram filhos de Abraão. E que eles eram nobres. Eles eram de uma linhagem na qual João Batista não deveria tocar. Então eles ameaçaram, eles diziam coisas para João Batista, dizendo, não, você está errado. E João Batista não, João Batista veio com a verdade. Dessas pedras Deus suscitaria filhos. Queridos, como é que se faz uma rocha? Ela é composta de quê? Uma rocha, ela é composta de pequenos grãos de pedras. E eles vão se juntando um ao outro, até que se forma uma grande rocha. João Batista, ele quis dizer isso, que de Cristo, aquela pedra que foi retirada lá no Antigo Testamento, viu como Deus faz? Aquela pedra que foi retirada lá no Antigo Testamento sem mãos humanas, despedaçou todo o reino e despedaçará todo o reino humano, para vir e
se tornar um novo reino, o reino governado por Cristo Jesus, a nossa pedra angular. Essa pedra que os que não creem, os incrédulos, rebeldes, tropeçam e caem. Nós não. Para os rebeldes ela é rocha de ofensa. Para nós não. Então, essa rocha grande, ela é composta de pequenas pedras. Isso é fundamento que eu estou dizendo para você. Todo fundamento, todo achismo seu, meu, que não é fundado naquilo que Cristo é, ele não tem duração, não tem durabilidade. Por isso que Paulo diz que é feno, palha, madeira e queima. Agora vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro. Primeira Pedro diz assim, capítulo 2. João profetizou que de pedras o Senhor suscitaria filhos. De pedras o Senhor suscitaria filhos. Filhos Abraão. Quando Deus diz algo, ele tem todo o cuidado para que aquela palavra ela se cumpra. Por isso que isso aqui é verdade. Por isso que eu não posso trocar isso aqui por outras coisas que eu acho. Não é o que eu acho que é a verdade. Não é o que eu raciocínio, eu começo pode ser até versículo para achar alguma coisa. Posso até encontrar argumentos na palavra. Mas se não é o que o Senhor fez, diz e é no real. Porque tem o modelo original, irmãos. E tem o parecido. O modelo original é o que Cristo fez, e se tornará para sempre em nossas vidas. Ele governará isso aqui um dia. E nós estaremos juntos com Ele. E tem o parecido, o mais ou menos. Porque Satanás conhece a palavra. E porque ele conhece a palavra, ele começa a fazer o parecido para nos enganar. Por isso, a oração em outras línguas, ela nos ajuda a sair do engano. E a leitura, a meditação na palavra, sujeição à palavra. E de repente você pensa, nossa, mas aquilo que eu achava que era, não é. E de repente o Senhor está requerendo mentiras em você que você achava que eram verdades e não são verdades. E por isso Ele requer de nós que nos despojemos da velha natureza. Porque não dá para servir a dois reinos. Porque você nunca vai ser completo. Se você titubear, se o Senhor requerer algo de você. Edênia, você está precisando me entregar a tal área. E eu vou resistindo. Isso acontece com todos nós, irmãos. É o caminho é um só para todos. O caminho, nós somos filhos do caminho. Quem é o caminho? O caminho é uma pessoa. O caminho é Jesus Cristo. E nós estamos no caminho. Se sairmos do caminho, Ele usa o Espírito Santo, a palavra. Irmãos que nos aconselham dentro do propósito dEle, para voltarmos para o caminho. Somos filhos do caminho. Nós temos um caminho para andar. Nós não estamos soltos. Não aceite as pressões do inferno contra você, sua casa, sua família. Rejeite no nome de Jesus. Use a autoridade que você tem no nome de Jesus para rejeitar as derrotas,
para rejeitar as mentiras do inferno a seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito dos seus filhos, mãe, a respeito dos seus filhos, pai, a respeito do seu trabalho, a respeito de quem você é, a respeito das promessas que Deus tem para você, porque você não é, queridos, nós somos reis e sacerdotes. Nós temos uma identidade, o Senhor nos vê com identidade. Não queira se ver menos do que aquilo que o Senhor te vê. É soberba? Não. Com toda humildade, não. Seja aquilo que o Senhor determinou que você fosse. E corra atrás disso. Se torne, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? O que o Senhor planejou para mim antes da fundação do mundo? Queira saber, porque um povo que não tem identidade é um povo perdido. Um povo que não sabe quem é, e nem de quem é, e nem para onde vai, é perdido. Um povo que não conhece a verdade a seu respeito, ele está perdido, por isso ele está suscetível a qualquer voz. O que nós mais precisamos nesses dias é calar as vozes. Em nome de Jesus, o que mais precisamos nesses dias é calar as vozes. A minha voz, a voz da minha alma, das minhas vontades, e ouvirmos a voz do Espírito Santo. Por isso o jejum nos ajuda. A oração em outras línguas nos ajudam. Mas vamos voltar às pedras. Porque você é pedra que vive. Acoplada na rocha que é Cristo. Olha o versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócios santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Não é que você confia, é que você faz parte da pedra que vive. Você faz parte da pedra angular. Você é pedra que vive. Por que nós vivemos? Nós vivemos por causa de Cristo Jesus. Nós não temos vida própria. Nós vivemos porque estamos arraigados na videira. Nós somos ramos de uma videira. E se eu quero ser um ramo autônomo, eu seco. Nós somos ramos de uma videira viva, de uma raiz cuja seiva é a que nos alimenta. Por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água. Aquele que vem a mim jamais terá fome, sede. Por isso que nós precisamos todos os dias estar com Ele. Porque para você ser pedra que vive, conforme 1 Pedro, você é pedra que é acoplada à rocha que é Cristo. Por isso nós vivemos. Se eu deixo de ser pedra que estou em Cristo, eu não tenho valor. Quando é que eu não tenho valor? No versículo 7 ele diz assim: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é pedra que os construtores rejeitaram. E essa pedra tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Todas as vezes que eu estou no fundamento meu, achando que é doutrina minha, coisa minha, é tropeço. E eu caio. Não é porque eu caio, eu tropeço em Cristo. Por isso caio.
Todas as vezes que você achar que algo é verdadeiro, confirme com a palavra. Para você não ser enganado. O que é a verdade? É o que Deus diz. O que passar disso não é verdade. Tem muita mentira, como eu já disse por aí. Vamos voltar às antigas práticas. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de meditar na palavra. Porque é ela que nos lava, nos limpa, nos purifica, nos torna ser vivente e não morto. O que é uma pessoa morta? É uma pessoa em si mesmada. É uma pessoa que só pensa que o que ela acha é o que é verdadeiro. Não. Tem muita coisa que a gente acha que é verdadeiro e não é. É mentira, é engano. Por isso que às vezes a gente é surpreendido em falta. Por isso, meus queridos, você que é mãe, pai, se ajunte com a sua família para buscar o Senhor, para buscar a presença do Senhor, com seus filhos. A obra do Senhor começa na nossa casa, na nossa vida pessoal e que se estende até fora. Amém? Eu vou ler o último versículo aqui, 9, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Essas são as pedras de Abraão. Nós somos pedras que o Senhor suscitou, filhos de Abraão, mas a pedra que vive, sustentada pela rocha maior, que é Cristo. Se fundamente para você não ser enganado, se fundamente para você não ser ludibriado. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz.